O tema de hoje serão os parágrafos terceiro ao sétimo do artigo 121, para terminarmos o artigo 121, certo? O parágrafo terceiro do artigo 121, ele se reporta ao homicídio culposo, certo? Vocês já viram direito penal, o homicídio culposo é quando o agente tem falta do dever de cuidado. Essa falta de dever de cuidado pode ser no momento da ação ou anterior a ela. Pode ser por imprudência, negligência ou imperícia. Então, qualquer uma dessas situações que ocorra na conduta criminosa, você vai ter a configuração do homicídio culposo. O que é interessante é que o homicídio culposo é elemento normativo. O que significa dizer elemento normativo? Significa dizer que a modalidade culposa ela só vai ser considerada como crime se houver previsão legal. Ela não faz parte dentro das elementares da norma incriminadora. Pela teoria finalista da ação, a norma incriminadora ela tem que ser uma ação com vontade, consciência e vontade. Então, dentro do caput dos artigos das normas incriminadoras, que serão a cabeça do artigo, o caput, você vai ter sempre a modalidade dolosa. A modalidade culposa ela vai vir praticamente nos parágrafos, com exceção de apenas uma única conduta, que é no Código de Trânsito, onde a modalidade culposa ela já está prevista no próprio caput. Legal? Então, o parágrafo terceiro é basicamente homicídio culposo. No parágrafo 4º tem um causa de aumento de pena. São dois tipos de causa de aumento de pena. Uma relacionada ao homicídio culposo, outra relacionada ao homicídio doloso, certo? Aonde vai se aumentar 1/3 da pena. É a leitura pura do artigo, tá? Então ele vem falando o seguinte: no homicídio culposo, a pena aumentada de 1/3, causa de aumento de pena, terceira fase da dosimetria de pena. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. 2. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. 3. Não procura diminuir as consequências do seu crime. Ou 4. Foge para evitar o flagrante. Então, numa conduta culposa, onde o agente... Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu atropelo, estou andando numa via normalmente e uma pessoa passa na minha frente e eu vou mexer no rádio, olho para baixo, vou mexer no rádio, não tomando a devida precaução para isso, sendo imprudente na minha ação, atropelo essa pessoa. E ao atropelar essa pessoa, eu vou embora. Ou eu não diminuo as consequências da minha infração. Não ligo para alguém, tal, fujo para evitar o flagrante. O homicídio culposo, caracterizado como homicídio culposo, por eu ter fugido para evitar o flagrante ou por eu não ter procurado diminuir as minhas consequências da minha conduta, minha pena será aumentada de 1/3. A leitura é bem simples. Legal? Uma coisa que é interessante da gente mencionar da interpretação da norma, que isso que eu entendo como sendo mais correto para vocês, nessa primeira parte que ele fala do homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 pela inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Ou seja, por uma inobservância de uma regra técnica, eu vou aumentar a pena em 1/3. Aqui eu estaria encaixado dentro de por exemplo, um erro médico. Legal? Um homicídio culposo, onde o médico não observou uma regra da profissão dele. E ele comete um homicídio matando uma pessoa, ele vai responder por homicídio culposo, entretanto a pena dele vai ser aumentada de 1/3 pela sua inobservância técnica. Mas não é isso. O que eu quero dizer para vocês é essa inobservância que aumenta 1/3, ela não cabe na imperícia. Então essa inobservância no homicídio culposo seria no homicídio culposo, seja por imprudência ou negligência, mas não no homicídio culposo por imperícia. Por que não por imperícia? Só essa modalidade.
Por que não? Porque imperícia é inaptidão técnica. Ou seja, ele não está apto ainda a fazer isso. Se ele não está apto, não tem como ele inobservar uma regra. Eu só tenho como inobservar uma regra quando eu tiver aptidão. Então, vou imaginar o seguinte, vou imaginar que um estudante de medicina, ao realizar um procedimento, ele mata uma pessoa por inaptidão técnica. Ele comete um crime de homicídio na modalidade de imperícia. Vai ter aumento da pena de 1/3 por inobservância técnica? Não, não vai. E por que não vai? Porque inobservância ela é completamente contrária à inaptidão. Legal? Então, o que significa dizer? Nesse caso, o estudante de direito, o estudante de medicina, ele só teria a sua conduta caracterizada como homicídio culposo. Entretanto, se for um médico, onde ele já possui aptidão, onde ele já possui o conhecimento, ele erra num procedimento, ele vai responder por imprudência, agir sem a devida cautela, dependendo de cada situação, do exemplo que seja, mas ele vai ter a sua pena aumentada em 1/3 por inobservância da sua regra e da sua técnica de profissão. Esse é o ponto importante a se falar sobre esse parágrafo 4º. No parágrafo 5º, nós temos o perdão judicial, certo? Uma classificação específica para o perdão judicial. Isso é uma causa de extinção da punibilidade, do artigo 107. O juiz deixa de aplicar pena. Alguns doutrinadores entendem isso como sendo uma escusa absolutória, diferente de extinção da punibilidade, que a escusa absolutória seria uma desculpa por uma absolvição. Na verdade, ele não é absolvido. Na verdade, ele só não vai receber pena. Só que as escusas absolutórias, elas não geram reincidência. Por isso que alguns dizem que ele seria uma absolvição. Ou seja, o cara comete uma conduta, mas ele não para efeitos penais, ele não vai ser considerado reincidente se ele cometeu uma depois, e bem como ele não vai ser aplicado pena a ele, por expressa previsão legal. O próprio parágrafo 5º fala, ele fala o seguinte, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torne desnecessária. Legal. Perdão judicial só cabe exclusivamente no homicídio culposo. Ponto. E aí, qual é a primeira característica? O homicídio culposo. 2. O que tem que acontecer? A consequência da ação tem que ser mais grave do que a própria pena. Então, não é uma análise pura simplesmente, mas é o que aconteceu, se aquilo ali, aquela consequência daquela ação, ela é mais grave do que a própria pena aplicada por homicídio culposo, que a pena de homicídio culposo, pelo parágrafo 3º, é de 1 a 3 anos. Legal? Ah, professor, como é que eu vou compreender isso? Ótimo, nós acabamos de ver na semana passada, onde um juiz aplicou um perdão judicial para um pai, que ao dar a marcha ré no seu carro, ele atropelou o filho dele. O pai foi de forma imprudente, não é isso? Se ele não observou, se ele não olhou no retrovisor, ou ele foi negligente, se ele não fechou a porta deixando o filho dele sair para a garagem. Enfim, ele cometeu um crime. Ele não tinha intenção, mas a ação dele produziu um resultado. Essa ação produziu um resultado, esse resultado não é doloso, esse resultado é culposo, porque ele agiu de forma imprudente ou negligente. Legal. Então, cometi homicídio culposo. Ótimo. Como é que eu aplico perdão judicial? Aí o juiz vai verificar. A morte do filho do cara é mais grave do que a pena de 1 a 3 anos? Se o juiz entender que sim, ele não aplica a pena no agente. Ele não vai preso. Enfim. Aí é que está caracterizado o perdão judicial. Agora, se o juiz entender que não, aí ele vai sofrer sanções do crime de homicídio culposo de 1 a 3 anos. Por isso que a análise não é, veja, não é que o pai matou o filho. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a gente for para Susana von Richthofen, ela matou os pais.
Para ela não teria, mesmo que fosse culposo, no modalidade culposa poderia ser aplicado, mas o dela é doloso, então não tem. O que eu quero dizer para vocês é, não se vinculem exclusivamente porque pode ser uma ligação entre pai e filho. Não, pode ser um amigo, pode ser um tio, pode ser qualquer pessoa. Imaginar que eu fiz uma conduta que ocasionou a morte de alguém de forma culposa e aquilo ali me afetou, vou imaginar que eu tive que ir para o psicólogo, psiquiatra, tive depressão, aquilo me afetou de uma forma muito grave. Ou seja, consequentemente o juiz pode, no processo judicial, determinar a não aplicação da pena, que seria perdão judicial nesse caso. O parágrafo 6º também é uma causa de aumento de pena, legal? Leitura simples, tá? A pena aumentada de 1/3 até metade, se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto, milícia privada sob pretexto de serviço de segurança ou grupo de extermínio. Então, são aquelas milícias criadas para proteção de algumas outras pessoas ou de si próprio, ou então são aquelas milícias criadas para exterminar outras pessoas, certo? Então, se no crime de homicídio ocorrer em virtude ou nessas características, não, mataram fulano de tal porque o pessoal daquele bairro formou uma milícia para exterminar os bandidos daquela região. Essas pessoas que fizeram isso, além da pena do crime de homicídio doloso, pode ser ele qualificado ou não, certo? Além da pena do homicídio qualificado ou homicídio simples, a pena deles será aumentada de 1/3. Por quê? Porque eles agiram de forma em milícia privada, sob o pretexto de segurança ou extermínio de alguma situação. E o parágrafo 7º, ele está relacionado ao crime de feminicídio, onde ele aumenta a pena do crime de feminicídio em 1/3 até metade, e ele vem dizendo as características. Quais são elas? Se a pessoa cometeu um crime de feminicídio, lembrando, feminicídio é matar por ser mulher, não é matar uma mulher, é matar por ser mulher, seja discriminando ou em violência doméstica. Legal? A pena vai ser aumentada de 1/3 até metade, aí ele vem falando, se durante a gestação ou até os 3 meses posteriores ao parto. Então, cronologia lógica, se a vítima estava gestante, ou se ela estava com o filho até 3 meses depois, ao início do parto, a pena será aumentada 1/3. Ou então, se o crime de feminicídio for contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então, se a conduta é praticada nesse sentido, se o crime é praticado dessa forma, se a vítima é menor de 14 ou maior de 60, ele ainda coloca uma outra coisa. Doenças degenerativas que acarretem condição limitante. Não vou imaginar que eu tenho uma doença onde meus músculos não têm mais forças. Eu tenho 30 anos, 40 anos. Eu não estou na idade entre menor de 14 e maior de 60, mas eu tenho uma doença degenerativa dos meus músculos, onde eu não consigo oferecer resistência física, me tornando uma vulnerabilidade física, a pena será aumentada de 1/3. Basicamente, a leitura do artigo. No inciso 3, vem falando na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Então, o sujeito ativo faz isso na frente dos filhos ou na frente dos pais dela. Legal? Ou se ele faz em descumprimento das medidas protetivas determinadas pela Lei Maria da Penha. Afastamento, afastamento do lar, não podendo chegar perto, entrar em comunicação, são as medidas determinadas para isso. Então, se a gente fizer um crime de feminicídio desrespeitando, por exemplo, as medidas protetivas determinadas pelo juiz, a pena dele vai ser aumentada em mais 1/3 pelo fato dele ter feito isso. Então, essas são as características dos parágrafos 3º ao 7º do 121. Um abraço.